X-Men e Quarteto Fantástico na continuação de Dias de um Futuro Esquecido. Material publicado aqui e também em 2 números da saga dos X-Men. E eu vou contar essa história completinha hoje no X-Men Sagas, logo depois da vinheta. Então não perde não. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje trazendo até vocês X-Men e Quarteto Fantástico, Dias do Futuro do Presente. Isso mesmo, essa saga que faz parte dessa Epic Collection, a primeira Epic Collection lançada em português pela Panini, do Quarteto. Ela é composta por 4 anuais. Essa revista aqui já ganhou review aqui no canal, tá? Eu vou deixar o review nas telas finais. Esse X-Men Sagas já foi feito antes, porque essa história já saiu no primeiro anual dos X-Men lançado pela editora Abril, e eu li ele, né? Eu tinha ele na minha coleção, depois peguei emprestado de um amigo para fazer o vídeo. Só que aqui a gente tem uma versão muito mais completa. Então hoje eu vou fazer um remake daquele vídeo, mas eu não estou editando o vídeo antigo não, vou contar a história toda de novo, com base nessa edição mais completa aqui. Esse arco, ele foi originalmente publicado nos Estados Unidos nos anuais de Quarteto Fantástico, Novos Mutantes, X-Factor e X-Men. E esse material também foi republicado na saga dos X-Men, nos números 31 e 32. O número 31 eu já encomendei, porque tem outras histórias que não estão aqui. O número 32 eu não vou comprar. Tá na minha lista de desejos, inclusive se vocês quiserem me dar, minha lista de desejos está aqui na descrição. E eu agradeço demais porque a revista é caro, né? Coleção tá caro, ter coleção tá caro. Mas o número 32 e o número 33 eu tenho quase todas as edições. Na verdade, eu tenho todas as edições encadernadas nessa história aqui, Programa de Extermínio. E depois, até o 34, tenho esses 2 exemplares aqui. Tudo isso é lançamento da Panini, de capa cartão, já de alguns anos atrás. O 35 tem um arco da X-Factor, que daí não está republicado em nenhum desses materiais, mas eu ganhei o 35 como parte da lista de desejos. Essa lista de desejos, da qual eu tanto falo para vocês, é um jeito de você ajudar o canal, comprando revistas em quadrinhos e selecionando meu endereço para enviar para mim, pagando e enviando aqui para mim, para eu poder trazer em vídeos aqui para o canal. É claro, você pode ter outros meios de contribuir, como fazer um Pix, a chave está aqui na descrição e você também acessa através desse QR Code. Comprar revistas aí mesmo na sua cidade, ou mandar revistas que você tem em duplicidade para aqui, para o canal. E para isso tem o meu número de celular para você entrar em contato e combinar esse envio. Também está aqui na descrição. Se você gostar da história que eu estou contando, eu já fiz o review dessa revista e se você não quiser spoilers, nas telas finais vai estar o vídeo do review, tá? Como também vai estar o vídeo original desse X-Men Sagas. Mas se você não ligar para spoilers, assistir a história toda contada aqui e falar, gostei, quero a revista, tem link à Amazon aqui na descrição. Junto com esse link, tem links de outras revistas dos Mutantes, inclusive os números da saga dos X-Men que também republicam essa história que eu vou contar aqui hoje, né? Os números 31 e 32. E tudo que é lançamento dos Mutantes, além do link da própria Panini. Tudo isso da comissão aqui pro canal. E eu agradeço demais se você adquirir por ali. Adquirir o que você já quer adquirir e pelo preço que você adquirir no site da Amazon ou no site da Panini. A diferença é que você dá comissão pra gente. Agora, você ainda pode se tornar membro, e sendo membro você paga um pouquinho por mês, né? Ver nossos vídeos antecipadamente. E se nada disso for possível, você tá tranquilo, né? Às vezes não falta nada na coleção, não tá com grana para gastar, para doar agora, tá sossegado. Curte o vídeo, se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, hype o vídeo se isso for oferecido a você. Coloque esse vídeo aqui que você está assistindo numa playlist sua, do seu canal, mas que seja pública, com as suas próprias hashtags, com a sua própria descrição, que isso vai facilitar, né? A sua pesquisa, acha a sua playlist lá com a descrição que você pôs, sei lá, você é um pouco orgulhoso aqui, melhores vídeos sobre X-Men, vídeos sobre o Quarteto Fantástico, põe o que você quiser. Sua pesquisa, ela tem 2 chances, achar meu vídeo ou achar sua playlist, então isso ajuda pra caramba. E mandar esse link do vídeo para algum amigo, colar em grupo de WhatsApp, Facebook, tudo isso ajuda pra caramba também. Eu agradeço do mesmo jeito que as ajudas financeiras. Agora eu vou contar a saga completa. De novo, lembrando, esse não é um vídeo de review, esse é um vídeo de saga da nossa playlist X-Men Sagas, história completa dos mutantes, ou arco que envolve os mutantes, nesse caso aqui. Essa história é a continuação de Dias de um Futuro Esquecido. Como eu disse, você pode já ter visto esse vídeo aqui no canal, porque eu já fiz ele antes. Eu tô refazendo porque essa história, essa versão aqui da Panini, tá mais detalhada, pelo menos eu tive essa impressão ao reler a revista. Beleza? Então vamos lá para a saga completa agora. Nossa história começa com o retorno do Quarteto Fantástico à sua base, o Force Freedoms Plaza. Mas chegando lá, está o edifício Baxter, a sua base de alguns anos atrás. Apesar da paisagem ao redor não ter mudado, o prédio inteiro do Quarteto Fantástico foi abduzido e substituído por sua versão mais antiga. O quarteto acha isso muito estranho. Também percebe ao tentar entrar no prédio que ele está protegido por defesas, mas as defesas antigas usadas pelo quarteto, como se o prédio todo tivesse deslocado no tempo, vindo de um passado um pouco mais recente.
O quarteto vai, por fim, encontrar-se com o próprio quarteto, uma versão passada do quarteto, que não reconhece o infante Franklin Richards, a criança, filha de Red Richards e de Sue Storm, mas que alegam também ter um filho. E isso não existia quando o quarteto vivia no edifício Baxter. Bom, o primeiro entreveiro, logo aparece a solução, porque o filho de quem esse antigo quarteto está falando, essa versão antiga do quarteto está falando, é um Franklin, mas um Franklin adulto. O Franklin que a gente viu morrendo lá no futuro de Dias de um Futuro Esquecido, nas páginas da revista Uncanny X-Men. E aí, o quarteto vai começar a entender o que está acontecendo. Confrontado pela verdade, o Franklin desfaz a versão do quarteto que ele criou, a versão mais antiga da qual ele se lembra, a versão na qual ele foi criado lá no universo de Dias de um Futuro Esquecido, e parte. O quarteto, então, o verdadeiro quarteto, a realidade toda vai voltar a ser o que é, né? Vai voltar ao Force Freedoms Plaza, beleza. E eles vão tentar procurar o Franklin. Eles vão encontrar ele, apesar de ser uma versão adulta, brincando na casa da família Power. No Brasil recebeu o nome essa equipe, Quinteto Futuro, são vários irmãos, todos crianças, mais ou menos na idade do Franklin, com poderes incríveis. E o Franklin está criando meio que uma ilusão, está alterando a realidade suavemente para todo mundo ver ele como uma criança. Ele está lá, naquele ambiente que ele acha tão familiar. Então ele vai ser encontrado pelo quarteto, que pensando como Franklin agiria, né, como seu próprio filho Franklin, a versão do presente, agiria, chega à conclusão que ele buscaria o aconchego dessa família amiga. Chegam até lá, constatam que é verdade, dialogam com Franklin e começam a levá-lo de volta para sua base. No caminho, o Franklin, que visivelmente é o Franklin do futuro, que visivelmente está bem abalado, vê a nave do X-Factor. Na época, o X-Factor, um grupo mutante que era composto pelos 5 X-Men originais, tinha uma nave alienígena que eles obtiveram do Apocalipse, plantada no meio de Nova York. Ele falou, não, isso não existia no passado do qual eu me lembro quando eu era criança, não. Isso aqui tem que sumir. Isso desapareceu com a nave, com seus poderes de alterar a realidade. Desaparecendo logo em seguida também. Ainda na busca por lugares familiares, Franklin Richards vai se materializar na antiga Escola Xavier. Só que nessa época estava destruída. Ela foi destruída durante a saga Inferno, não foi reconstruída, mas ela tem um subsolo de alta tecnologia que já foi visitado por personagens que estavam procurando os X-Men, como Banshee, que fez parte da equipe, e o Forge, e agora é ocupada pelos Novos Mutantes sob a direção do recém-chegado Cable. Ele vai se embrenhar, né, ele vai entrar na mansão, inclusive vai transformar a realidade de novo para ser a mansão Xavier da qual ele se lembra, e quando ele encontrar os Novos Mutantes, ele de novo vai ser confrontado com a realidade. Então ele vai usar seus poderes para recriar a equipe de Novos Mutantes da qual ele fez parte quando ele era jovem. Só que essa equipe já é posterior à equipe de Novos Mutantes do presente, porque o Franklin Richards é uma criança agora. Então vai haver um entreveiro entre as duas equipes. Essa equipe da qual o Franklin se lembra não é liderada pelo Cable, mas sim pelo Banshee, que depois inclusive se tornaria líder da Geração X. E eles têm ali um confronto das duas equipes, novamente confrontado com a realidade de que aquele não é o passado do qual ele se lembra, o Franklin vai partir. Só que nesse meio tempo ele já atraiu a atenção de autoridades do futuro do qual ele partiu. No caso, os Sentinelas, que governam o mundo em Dias de Futuro Esquecido, e seu caçador meio humano, meio máquina, a Rabi, que já enviou drones contra o Quarteto Fantástico, agora envia drones contra o Franklin e acaba se encontrando ali com os Novos Mutantes, manda também um farejador, né, um daqueles mutantes condicionados para perseguir outros mutantes, e outra pessoa surge nesse momento. Outra pessoa vinda do futuro de Dias de Futuro Esquecido. Nós estamos falando de Rachel Grey, que era inclusive a namorada, a companheira de Franklin no futuro. Ela sentiu quando ele chegou ao passado, sentiu atraída, veio em direção a ele, mas ela ainda não chegou. A primeira Rachel Grey que a gente vai ver é uma projeção do Franklin de suas memórias de quando a conheceu a primeira vez. Inclusive, enquanto ele está absorvido por essa outra alteração da realidade, ele não vê os sentinelas, não vê os farejadores, não vê ninguém. Mas, como eu disse, confrontado ali com a realidade de que aquele não é o passado do qual ele se lembra, mais uma vez ele vai se teletransportar. O capítulo seguinte vai mostrar pra gente o que aconteceu com o X-Factor depois que a sua nave simplesmente desapareceu graças aos poderes do Franklin. Eles quase morreram por causa da queda. E o X-Factor vai encontrar uma parte do quarteto, porque o quarteto se dividiu. Uma parte foi para a Mansão Xavier, onde aconteceu o encontro com o Franklin, e a outra parte foi tentar resgatar o X-Factor. Inclusive, essa outra parte já foi acompanhada de Forge e Banshee, que se somaram à luta, né, foram até o Force Freedoms Plaza, seguindo as energias anômalas que o Forge era capaz de detectar, mas principalmente porque o Franklin também se materializou para eles na edição passada, porque ele os conhece do seu futuro. O Banshee foi seu professor nos Novos Mutantes, e o Forge, apesar de não ser responsável pela equipe, também deu algumas aulas para ele. Ele até estranhou eles estarem tão jovens, né? Porque ele espera eles, como ele se lembra já na sua adolescência, que é um pouquinho mais no futuro do universo Marvel. Bom, eles então vão se juntar todos, metade do Quarteto Fantástico, né? Tocha Humana, o Coisa Benjamin Grimm sem seus poderes, e a Coisa Sharon Ventura, antiga Miss Marvel, né? Que agora é a atual Coisa, e eles também vão partir procurando o Franklin.
O Franklin vai ser encontrado pela Rachel Grey, agora não a projeção que ele criou, mas a Rachel Grey verdadeira. Ela inicialmente não se lembra dele, ela percebe uma conexão com ele, mas percebe que ele está tentando controlá-la de alguma maneira, então ela resiste. Ela tem memórias muito confusas do futuro do qual ela veio. O Franklin, novamente, ao ser rejeitado por ela, se teleporta mais uma vez, deixando ela derrotada à deriva, e ela vai ser encontrada, então, por essa equipe combinada de X-Factor, Quarteto Fantástico e X-Men. E aí ela vai, ao se encontrar com Jean Grey, ela está meio aturdida, vai chamá-la de mãe, mas a Jean Grey não sabe que ela é uma filha vinda de um futuro inclusive que não existiu. Jean Grey mal tem tempo de digerir todas essas revelações, né, de que ela no futuro vai ter uma filha, que essa filha vai voltar no tempo. Como eu disse, esse futuro não existiu, mas nesse momento ela ainda não sabe disso, né, de outra realidade. Então é um choque. Mas por quê? Porque o Ahab, homem-máquina que trabalha para Sentinelas, ele vai mandar mais soldados atrás do Franklin. Então Sentinelas vão lutar contra essa equipe combinada de Quarteto Fantástico, X-Men e X-Factor, e a Jean Grey vai ter que lidar com isso, além de lidar com a própria Rachel Grey. A Rachel Grey, abalada, vai sofrer uma tentativa do Ahab de voltar a controlá-la, porque no futuro ela foi uma farejadora a serviço do Ahab, ela vai conseguir se libertar do controle dele e vai partir. O Franklin também já tinha partido antes. E aí a gente vai ver a outra equipe que tinha se encontrado com o Franklin lá na Mansão X, então os Novos Mutantes agora somados a essa equipe, a outra metade do Quarteto Fantástico, que é o Senhor Fantástico, e a Susan Storm chegando também para socorrer. E o Franklin Richards, infante, o Franklin Richards do presente, está catatônico desde o seu encontro com a versão futura. A versão futura se juntou a ele e usou seus poderes para bloquear os poderes do menino, impedindo que ele tenha poderes no futuro e achando que isso vai impedir de alguma maneira que aconteça os dias de futuro esquecido. Né? Só que, desde que o Franklin adulto e a versão infantil se juntaram para bloquear os poderes da versão infantil, a versão infantil está catatônica. Mesmo com todas essas dificuldades, essa equipe combinada vai conseguir derrotar o Ahab e seus enviados do futuro, sejam eles farejadores ou sentinelas, não sem haver muitos feridos, né? O Arcanjo fica muito ferido, o Homem de Gelo fica muito ferido, o Ahab acaba tendo que sair de cena. E é a hora do Franklin voltar. Muito abalado com a rejeição por Rachel Grey. Ele ficou muito abalado por ver Rachel Grey sendo confrontada ali por sua mãe, né? Por quem ela acreditava ser sua mãe. E ele está muito confuso, né? Isso o Franklin adulto, porque o Franklin infantil, como eu disse, continua catatônico. O que ele vai fazer? Falar, esse filho que o Ciclope tem com a Jean Grey, né? Que é biologicamente o Ciclope com a Madelyne Pryor, mas é criado pelo casal, não deveria existir. O filho que vocês deveriam ter é Rachel Grey. E ele abduz a criança antes de partir, deixando o Ciclope desesperado. Na conclusão, o Franklin finalmente encontra Rachel Grey. Agora, depois desse abalo, ela recupera o resto das suas memórias e o reconhece como seu companheiro. Aparentemente, ele está também alterando um pouco a realidade para torná-la mais dócil. Ela não estranha, por exemplo, ele está em posse do seu irmãozinho, né? Que é como ela trata o filho de Ciclope e Madelyne Pryor. E os dois vão conversando, vão dialogando, enquanto o resto da equipe está procurando um jeito de rastreá-los. Reed Richards, com a ajuda do Ford, já criou os dois aparelhos para localizar a assinatura energética do Franklin. Agora eles já desdobraram isso num outro aparelho que rastreia também a anomalia temporal provocada pelo Ahab. E enquanto a equipe está se recompondo para partir atrás dos dois jovens, a Tempestade, que foi reduzida à versão infantil na revista Uncanny X-Men, e o recém-recrutado Gambit, recrutado pela Tempestade, chegam ao subsolo da Mansão X, vão ser encontrados pelo Cable, vão ter um pequeno entreveiro, mas mesmo estando reduzida a idade infantil, a Tempestade vai ter sua voz reconhecida pelo Forge, as luzes vão se acender, e eles vão vir fazer parte desse esforço de guerra. Só que, diferente de todos os mutantes que fazem parte do esforço de guerra até agora, a Tempestade estava presente na saga Dias do Futuro Esquecido. Na parte da saga que se desenrolou no presente, seria assim. Recebeu a mente da Kate Pryde, vinda do futuro, no corpo da jovem Kate Pryde do presente. E a Tempestade então tem mais informações. E ela tem uma revelação bombástica. Esse Franklin adulto é um impostor, porque a Kate Pryde se lembra, né? A Tempestade ficou a par disso. Franklin morreu durante a fuga dos mutantes do campo de concentração em Dias do Futuro Esquecido. Então, quem é esse garoto? Isso vai dar outro tom para a busca dos heróis. O Ahab vai aproveitar um momento em que o Ciclope está um pouco abalado com a reação de Jean Grey em ter uma filha com ele, né, mesmo sendo no futuro não realizado. E a Susan Storm, que está abalada aí no caso pela ausência do Franklin, né, o seu filho criança, né, o seu filho mesmo, mas na versão criança está catatônico e a versão adulta precisa de ajuda, mas está desaparecida, eles dois vão se afastar um pouco do grupo e vão ser capturados pelo Ahab, que vai fazer com eles o mesmo processo que transformou Rachel Grey numa farejadora, mas que, avançado a tecnologia lá no futuro do Ahab, agora é muito mais rápido. Então ele vai criar dois farejadores que têm ligações, né? Um é o pai da Rachel Grey, a outra é a mãe do Franklin Richards. Falando, eles têm muito mais chance de localizar a criança, eles realmente, as crianças,
Eles realmente vão chegar rapidamente até os dois. Os X-Men, o Quarteto Fantástico e o X-Factor também vão chegar, o que vai gerar um entreveiro, que vai terminar com a derrota do Ahab, seu banimento de volta para o futuro da onde ele veio, mas ele parte dizendo que não tem como reverter o processo que tornou o Ciclope e a Mulher Invisível em farejadores, mas foi derrotado. O Franklin, mais calmo, depois de estar junto com a Rachel Grey, dela reconhecer ele e tudo mais, é confrontado com a verdade. Qual é a verdade? Ele é uma projeção astral do moribundo Franklin Richards. Ele enviou a projeção astral ao passado em seu último ato, quando foi morto por um sentinela, lá em Dias de Futuro Esquecido. Esse Franklin não está vivo de verdade, ele não tem nem mais energia para ficar vivo. É por isso que o jovem Franklin, quando se ligou a ele para bloquear seus poderes, ficou catatônico, porque ele está vampirizando os poderes da sua versão mais jovem, do seu original, porque ele nem é a versão mais velha, ele é só uma projeção astral. E a Rachel Grey, apesar de não se lembrar bem do futuro, do qual ela veio, também está bem abalada, porque ele também está drenando, por proximidade, os poderes da Fênix. Foi isso que fez ela sentir a presença dele. Ele já estava drenando assim que chegou, porque ele tem uma ligação com ela, ligação forjada naquele futuro. Então é isso que está mantendo ele vivo. Mas isso está matando duas pessoas. Ele precisa deixar de existir. E com muita tristeza ele se desfaz, mas pouco antes dele se despedir de todo mundo. Abalada por tudo aquilo, a Rachel Grey se esforça mais uma vez e, usando o poder da Fênix, ela desfaz toda a mutação que transformou Mulher Invisível e Ciclope em farejadores, deixando assim tudo como estava antes, né? Mas com a diferença que agora Tempestade e Gambit se somaram à busca pelos X-Men ao encontrar Forge e Banshee também. E esse é o fim de Dias do Futuro do Presente e do vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveitem e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos e ativar o sininho para receber as notificações. Com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço.